Salve amigos do Planeta Integral. Hoje vamos conversar aqui a respeito de toda essa situação em que se encontra o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi eleito, né, com uma determinada plataforma, um determinado programa de governo e está querendo implementar esse programa de governo. Em que consiste esse programa de governo? E qual é a sua plataforma de apoio? Vamos analisar todos esses pontos, fazer um paralelo histórico e tentar prever o que pode acontecer com o presidente Bolsonaro. Muito bem. O presidente Bolsonaro hoje tem o apoio de um grupo de militares, um grupo de generais, que ao meu ver é um grupo que tem digamos assim, uma sintonia doutrinária, né, uma afinidade doutrinária com o chamado grupo de Sorbonne, que existia em 64, que já existia também no tempo do Juscelino Kubitschek, depois a gente vai conversar sobre isso. Esse grupo de Sorbonne é um grupo de militares mais conservador, mas moderado e conciliador, né? Então era o grupo representado pelo Golbery Couto e Silva, pelo Castelo Branco, pelo próprio Geisel, né? Um grupo que tinha uma visão nacionalista, conciliadora, né, em relação às demais forças de esquerda, né, e queria devolver o poder aos civis. Muito bem. Existe um outro grupo de apoio ao Bolsonaro, que é o chamado grupo dos olavistas, né, cujo o líder maior seria o Olavo de Carvalho, né? Mas não há uma relação orgânica entre eles, né? Eles não têm uma entidade, um partido, né? Eles apenas têm afinidade ideológica, né? E alguns são alunos do professor Olavo de Carvalho. Muito bem. E ainda tem o grupo do Centrão, né? No Centrão tem uma banda podre, né? E tem outros grupos ali, mas é um grupo basicamente fisiológico que fica analisando o teatro político para ver quais as melhores vantagens que eles poderão tirar num ou no outro momento. Muito bem. O Bolsonaro assumiu o poder e quer fazer o quê? Ele pretende, primeiro, atacar a questão do aparelhamento cultural, do aparelhamento das universidades, das instituições de cultura e até mesmo da própria mídia, por parte da esquerda. Todas essas instituições são dominadas majoritariamente pelo pensamento de esquerda. Então, esse é um enfrentamento que o Bolsonaro pretende fazer e está fazendo. O outro enfrentamento, e essa é uma visão mais dos olavistas, do grupo de apoio mais ideológico do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro quer fazer o enfrentamento do Centrão, principalmente da banda podre do Centrão, que quer continuar com aquelas chamadas ações franciscanas, do toma lá, dá cá, né? Aprovam tais medidas provisórias, tais leis, né, se receberem em troca alguma coisa. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro quer fazer o enfrentamento da mídia tradicional, né, que nos governos passados recebiam muitas verbas públicas, né, nós já conversamos aqui, em torno de 170 milhões por mês, né, nesses 13 anos do PT, ao passo que o Bolsonaro reduziu isso para menos de 5%. Então, esse enfrentamento da mídia tradicional, ele também quer fazer. Só que os militares não entendem que isso tem que ser feito dessa forma, né?
Ao mesmo tempo, o Bolsonaro quer fazer o enfrentamento da dívida pública, através da reforma da Previdência, para que mostre para o país, para o resto do mundo, que o governo brasileiro tem capacidade de pagamento dessa dívida pública. Isso é do interesse de quem? Das finanças do Brasil, né? Então os grandes empresários, os grandes banqueiros, né? Que obviamente apostam nessa reforma da Previdência. E a própria mídia tradicional tem entendido que isso também é fundamental. Então, são vários enfrentamentos que o Bolsonaro quer fazer ao mesmo tempo. Esse enfrentamento da dívida pública, o enfrentamento do Centrão, o enfrentamento da mídia tradicional e o enfrentamento dos problemas nas universidades e problemas de educação que estão majoritariamente aparelhados pela esquerda. É muita coisa a ser feita ao mesmo tempo. O que entende os militares? Essa ala que tem hoje mais de 40 generais, né, lá dentro do governo. Os militares entendem que isso tem que ser conciliado. Né? O enfrentamento da dívida pública, todos estão de acordo, né? Menos a oposição. Né? Essa oposição que está intocada lá nas instituições de ensino, né? Nas instituições culturais e tal. Então, se houvesse uma conciliação, né, de interesses, e que significaria isso, essa conciliação dos interesses por parte dos militares? Bom, não vamos mexer com as instituições de ensino, né, e as instituições culturais, fazendo um enfrentamento tão ríspido assim como querem os olavistas. Não vamos mexer com o Centrão, né, com um enfrentamento tão ríspido assim como pretende o Bolsonaro. Então, seria o enfrentamento da banda podre do Centrão, segundo essa visão dos militares, teria que ser feita através das instituições. Né? As instituições têm que reagir, os juízes, os tribunais, né, o próprio STF, e ir depurando esses partidos políticos aos poucos. Né? O enfrentamento da mídia tradicional também não seria feita dessa forma tão rígida, né? Então, com inibição de recursos de uma forma assim tão drástica para essa mídia tradicional. E o enfrentamento da dívida pública parece que está em todos de acordo, menos a esquerda. Qual é a chance que o Bolsonaro tem de ter sucesso em todas essas empreitadas, sem apoio da mídia tradicional, sem apoio dos próprios militares? Né? Muito pequena. A tendência, eu acredito, até é que ele possa ser empichado, né? Se continuar tentando abrir todos esses frontes, né, de enfrentamentos. Vamos traçar um paralelo em relação à situação que ocorreu com Juscelino Kubitschek, né, que eu acho que é bem pertinente. É claro, são situações diferentes, mas é possível a gente traçar um paralelo. No momento atual, o que aconteceu? Os militares e o próprio, obviamente com a concordância do próprio Bolsonaro, botaram uma rolha lá no Olavo de Carvalho. Né? O Olavo de Carvalho ontem disse que vai ficar pianinho, quietinho. Por quê? Né? Porque, claro, ele tem uma posição frágil lá nos Estados Unidos, né? Fica lá dos Estados Unidos fazendo digamos assim, esses comentários e essas críticas fortes em relação
ao governo, né? E a partir do momento que ele perde, né, o respaldo do próprio presidente da República, né, e dos ministérios, né, é óbvio que o, o Departamento de Estado americano tem condições de, agindo lá com, com Olavo de Carvalho, tendo uma conversa com ele, né, ou até mesmo o próprio presidente, através do embaixador, né, ou de um outro interlocutor qualquer, dizer, olha, deu para ti, né, essa forma agressiva de tu tratar os militares não vai ser mais aceita, ou tu baixa a bola, ou o governo brasileiro vai agir junto ao Departamento de Estados americano, e de repente o Olavo de Carvalho fica numa situação complicada lá nos Estados Unidos. Então, digamos assim, essa mordaça que foi colocada no Olavo de Carvalho já ocorreu, ao meu ver, no tempo do Juscelino Kubitschek com o Carlos Lacerda. O que aconteceu? O Carlos Lacerda fazia oposição ao Juscelino. Como é que o Juscelino chegou ao poder? Em 24 de agosto de 1954, o Getúlio se suicidou, já por toda a ação oratória do Carlos Lacerda através da tribuna de imprensa, que acusava Getúlio Vargas da questão do Mar de Lama. Tinha havido aquele atentado contra o Carlos Lacerda, né, em que foi morto o Major Vaz, que era da Aeronáutica. Então começou um movimento, inclusive por parte da Aeronáutica, né, para que dos coronéis da Aeronáutica, para que o Getúlio Vargas renunciasse, né. Na investigação que foi feita no chamado Anjo Negro do Getúlio, né, foi descoberto, que era o segurança do Getúlio, foi descoberto que ele ganhava cerca de 15 mil cruzeiros por mês, mas tinha uma fortuna em bens de 62 milhões de cruzeiros, né? Tinha comprado, inclusive, 2 fazendas do filho do mais novo do Getúlio, o Maneco Vargas, né, por 4 milhões de cruzeiros. Então, toda essa situação gerou uma tensão muito grande, e o Vargas, no dia 24 de agosto, acabou se matando, né? Assumiu quem? O Café Filho, que era o vício do Vargas, né? O Café Filho assumiu, e aí então foi feita a eleição de 55. Né? A ideia do Carlos Lacerda era formar uma frente ampla, junto com a UDN, junto inclusive com o PSD do Juscelino Kubitschek, e ele se elegeu presidente. Só que o Juscelino Kubitschek fez uma aliança com o PTB do João Goulart, né? E inclusive se recebeu o apoio do Luiz Carlos Prestes e acabou se elegendo presidente, né? Presidente da República. O Carlos Lacerda começou uma campanha, então, para que ele não tomasse posse em virtude dos seus impedimentos. O Teixeira Lott, que era o ministro da Guerra, o general Teixeira Lott, começou uma campanha chamada campanha da legalidade, né, pela posse do Juscelino Kubitschek. Mas acabou falecendo o presidente do clube militar, né, e quando ele foi no enterro do presidente do clube militar, o coronel Mamed fez um discurso contra a posse do Juscelino Kubitschek, falando dos seus impedimentos e tudo mais, e o general Teixeira Lott, então, que era o ministro da Guerra, ficou muito incomodado com aquilo e exigiu a punição
do Coronel Mamed. Só que o Coronel Mamed era vinculado à Escola Superior de Guerra, né, onde existia o chamado grupo de Sorbonne, né, do general Golbery Couto e Silva, do Castelo Branco, do Geisel. Então, o fato é que ele não conseguiu punir o Coronel Mamed, se dirigiu então ao presidente da República, que já era o Carlos Luz, porque o Café Filho tinha adoecido, então assumiu o presidente da Câmara, que era o Carlos Luz. O Carlos Luz deu um chá de banco de 3 horas no general Lott e disse que não ia punir o Coronel Mamed. Diante disso, o ministro da Guerra, general Teixeira Lott, pediu demissão e foi prontamente aceito. Só que os outros generais, o Denis e outros generais importantes da época, deram apoio ao general Lott e ele resolveu então voltar atrás, né? A demissão dele já tinha sido aceita e já existia um outro ministro da guerra. Mas ele voltou atrás e cercou o Palácio do Catete, da onde então fugiu o presidente Carlos Luz junto com o Carlos Lacerda. Né? Pegaram o cruzador da Tamandaré, e inclusive os fortes do Rio de Janeiro abriram fogo contra o cruzador, mas não chegaram a acertar. Os tiros caíram muito, muito próximos, mas não chegaram a acertar. E eles foram então para Santos, porque o governador de Santos, que era o Jânio Quadros, disse que ia sustentar o presidente lá. O fato é que o Teixeira Lott, como ministro de guerra, disse que o presidente tinha abandonado o território nacional. Na verdade não tinha abandonado, ele estava no território, ele estava no mar territorial, em direção a Santos, e conseguiu, junto ao Congresso Nacional, o impeachment, o impedimento o impeachment do presidente Carlos Luz. Né? Esse impeachment não foi considerado golpe, né? O de 64 foi, esse não, né? Porque, claro, esse era para dar posse para o Juscelino Kubitschek e para o João Goulart, né? Então aí a esquerda acha que não é impeachment. Muito bem. Quando chegaram em Santos, eles acabaram não recebendo o apoio do Jânio Quadros, e nesse ínterim, então, 10 dias depois, o Café Filho se restabeleceu e quis tomar posse, né? Nesse momento era o Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, o presidente interino, e o Teixeira Lott empichou também, empichou 2 em 10 dias. Empichou o Carlos Luz e empichou o Café Filho, dizendo, não, vamos dar 2 golpes aqui, deu 2 golpes seguidos, porque eles não querem deixar o Juscelino Kubitschek se tomar posse. Né? E aí, então, o Carlos Lacerda fugiu para Cuba. Naquela época, Fidel Castro ainda não tinha feito a revolução em Cuba. E de lá ele continuou fazendo crítica ao presidente Juscelino Kubitschek. O que fez o Juscelino Kubitschek? Tomou posse e tinha o general Teixeira Lott, que era o ministro da guerra. Quando o Carlos Lacerda conseguiu voltar em 56, o Juscelino Kubitschek, que não era bobo, baixou a chamada, que engraçado, a chamada Lei Marcial da Imprensa. Ou portaria, chamava portaria rolha. Botaram a rolha em quem? No Carlos Lacerda. Né? Uma rolha semelhante a essa do Olavo de Carvalho. O que dizia a portaria? Ela é chamada cláusula R. Acabou sendo chamada de cláusula R. Então, Juscelino, cláusula R. O que diz a cláusula R? As empresas, dizia assim, as empresas transmissoras concessionárias ficavam proibidas de produzir programas obscenos ou que contivessem insultos,
às autoridades públicas, né? Quem é que era o expert em insulto às autoridades públicas? O Carlos Lacerda, né? Então o Carlos Lacerda foi impedido de aparecer em qualquer televisão, e se aparecesse teria derrubado o Juscelino Kubitschek. E o próprio Juscelino diz isso. Na década seguinte, em pleno regime militar, Juscelino justificar-se-ia a Lacerda, então aliados na chamada Frente Ampla, depois eles ficaram aliados, né, depois da Revolução de 64, para enfrentamento dos regimes militares, dizendo: eu não era maluco, não ia deixar você ir à TV para me derrubar, né? Então essa foi a lei da mordaça do Juscelino Kubitschek, que começou em 10 de outubro de 56 e perdurou até o fim de 58. Só foi cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral em 58. Então ela teve vigência de dois anos. Por 2 anos o Carlos Lacerda ficou impedido de falar nas TVs. Vou passar para vocês aqui algumas das palavras que o Carlos Lacerda usava contra o general Teixeira Lott, só para a gente traçar um paralelo de que todas essas palavras pesadas usadas pelo Olavo de Carvalho, isso não é novidade na história brasileira. Em relação ao Marechal Teixeira Lott, ele disse o seguinte: irresponsável e incapaz, desajustado, traidor perigoso, requinte de infâmia. Isso em várias matérias, né? General parasitário, desatinado e insensato, preparador de um novo golpe, chefe presuntivo do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Chefe presuntivo do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Sim, em 10 dias ele conseguiu derrubar 2 presidentes da República através de impeachment. Monumental estadista do Campo de Santana, Napoleão IV, herói imarcessível da Batalha Naval do Tamandaré. Imarcessível quer dizer que não murcha. E a Batalha do Tamandaré, isso aqui é uma ironia, né? Porque não houve batalha nenhuma. O Carlos Lacerda fugiu no cruzador Tamandaré, junto com o presidente da República, e eles abriram fogo, né, contra o navio. Caxias de Jericinó, que é um bairro do Rio de Janeiro, da onde era o lote. Neutralista a serviço da Rússia, boçalidade comprovada, verdadeiro dirigente do comunismo no Brasil. Né? Então, uma série de palavras duras. Né? O Carlos Lacerda, claro, tinha muito mais categoria do que o Olavo de Carvalho, sob o ponto de vista formal. Né? Depois, o Teixeira Lott foi homenageado com uma espada cinzelada a ouro por parte do grupo aqui liderado pelo João Goulart, né? Então esse grupo deu uma espada folhada a ouro, né? O Frente de Novembro, no dia 11 de novembro, em comemoração, né, ao dia 11 de novembro de 55, ao general Teixeira Lott. O que disse o Carlos Lacerda em relação a isso? Ele disse o seguinte: comparou a um verdadeiro bezerro de ouro, dado ao patrono dos traidores e defensor perpétuo da oligarquia. Um dia antes, ele já tinha dito o seguinte: vamos assistir às núpcias da farda com a maconha. Maconha era quem? Os esquerdistas, né? Na visão do Carlos Lacerda. Contubérnio da defesa nacional com a traição à pátria. Contubérnio é mancebia, conivência, né? Matrimônio da força com a estupidez. A glorificação da traição pelos traidores. Então veja bem, toda essa maneira de fazer crítica, né,
essa oposição mais ferrenha que o Carlos Lacerda fazia, né, aos comunistas, né, na visão dele, à esquerda, era muito forte. Semelhante essa que os olavistas hoje querem fazer, né, à esquerda que está aparelhada, né, majoritariamente nas universidades, nas instituições culturais e na própria mídia, né? Então, isso não é novidade, né? Assim como o Juscelino Kubitschek enfiou uma rolha no Carlos Lacerda, hoje, né, os militares, e obviamente deve ter sido com a aprovação do próprio presidente da República, né, conseguiram enfiar uma rolha no Olavo de Carvalho, né, com o intuito de fazer um governo, né, mais que negocie e concilie mais com todos esses interesses da sociedade, né? O Bolsonaro, nessa visão, teria que ceder, né, um pouco a esse aparelhamento que a esquerda fez na educação e nas instituições culturais, né? Ceder, em certa medida, ao centrão, né? Porque e a própria necessidade, né, e ao próprio interesse corporativo da mídia por verbas públicas, né? A ideia do Bolsonaro não era fazer nada disso, né? Mas só que ele não tem sustentação, é uma questão de estratégia, né, e de minimização de danos. O Bolsonaro tem sustentação, né, do centrão, dos militares e da mídia para fazer todos esses enfrentamentos ao mesmo tempo? Não tem, né? Então, se ele tentar fazer isso, o sistema vai derrubar. Então, por uma questão de minimização de danos, ele vai ter que ceder, né, em vários pontos para tentar fazer terminar esse governo dele com as reformas possíveis, né? E ainda tem a questão do enfrentamento do narcotráfico, da criminalidade, que também não avança pouco, né? Esse projeto anticrime do Moro também não avança, né? Os militares, para adotarem uma posição mais intervencionista, só a partir da visão que o próprio Mourão mostra muito bem em um vídeo, né? Uma visão doutrinária das Forças Armadas, ele chama de aproximações sucessivas. Quer dizer, que visão doutrinária é essa? Se houver uma completa desordem, né, um completo colapso nas instituições, então os militares, aí sim, através do artigo 136, o 137, o artigo da intervenção ali, o artigo 42, né, e o 142 das Forças Armadas, poderiam adotar, né, esse sistema de aproximações sucessivas até estrangular, né, esse colapso e essa desordem. Como é que seria isso? Obviamente, com o consentimento dos próprios poderes, né? Os poderes, por iniciativa dos próprios poderes da República, né? Que, obviamente, diante das circunstâncias, vão se sentir emparedados e vão autorizar as Forças Armadas a agir dessa forma. Aqui no artigo, é bom a gente salientar como é que seriam essas aproximações sucessivas, né? O artigo 142 diz que as Forças Armadas têm a missão de garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, a lei e a ordem, né? Lá no artigo... Então, por iniciativa dos poderes. Mas é claro que, diante das circunstâncias de total colapso da ordem interna e das instituições, os poderes vão se ver obrigados a ceder, né? Então, o artigo 136, por exemplo,
é o estado de sítio. O estado de sítio pode ser decretado em uma situação de desordem pública, né? Por grave e iminente instabilidade institucional. Se houver isso, grave, e quem é que diz isso? Claro, quem diz isso são as próprias pessoas que vão decidir, o presidente da República e o Congresso, né? Mas só que nessas horas, né, é claro que as Forças Armadas estão presentes e ajudam a criar o clima para que isso aconteça. Logo em seguida, isso não foi suficiente. Já no Estado de Defesa existem restrições a direitos, né? Isso já ajuda a se restabelecer o controle da situação. Mas se não for suficiente, vem o estado de sítio. Novamente, o estado de sítio tem que haver as forças do poder público, né, a Câmara dos Deputados, o Senado, o próprio Congresso tem que ser emparedado, no sentido de eles terem a percepção de que aquilo é necessário, e aí então vão autorizar o presidente a decretar o estado de sítio, né? Bom, já no estado de sítio, a situação fica mais pesada ainda, porque aqui já existe restrição, inclusive, à liberdade de imprensa, né? A suspensão da liberdade de reunião, a busca e apreensão em domicílio, né? Isso tudo tem que ser autorizado pelo Congresso com maioria absoluta, o que não é um quórum muito elevado, é 50% mais um. Essas são as aproximações sucessivas. Além disso, o artigo 34, eu acho que eu tinha falado 42, então me enganei. É o 34 sobre a intervenção. Também por questão de garantia dos poderes, garantia da ordem pública, né, a União pode começar a intervir nos estados, inclusive no Distrito Federal, onde essa ordem tiver que ser restabelecida, né? E assim, aos poucos, vai se restabelecendo, né, uma série de reestruturações e reacomodações, né, de todos esses enfrentamentos que o presidente Bolsonaro pretende fazer no momento atual, mas que não são viáveis de fazer nessas circunstâncias, né? Quer dizer, esse enfrentamento contra a corrupção dentro do Centrão, né? A gente sabe que existem vários senadores e vários deputados envolvidos ali, né? Mas não tem como você fechar o Congresso, né? Isso tem que